eu sou a Karine Vier e faço parte da equipe de nutrição global da PIC. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre algumas pesquisas mais recentes que vêm sendo conduzidas em relação à alimentação de fêmeas no período pré-parto. A gente sabe que no terço final da gestação, o requerimento de energia e de lisina ou proteína das fêmeas, ele aumenta drasticamente, estimado, em um aumento de ao redor de 60% no requerimento de energia e de 150% no requerimento de lisina, nesse terço final da gestação, para suportar não somente a mantença dessas fêmeas, mas também o crescimento fetal, o crescimento mamário, e a produção de colostro, nesses últimos dias antes do parto. Isso serviu como base para as recomendações anteriores em relação ao bump feeding. Porém, como as pesquisas nos demonstraram, quando nós aumentamos essa quantidade de ração fornecida para as fêmeas por um período muito longo, começando ao redor do dia 90 de gestação, como era o caso do bump feeding, o que aconteceu foi que o ganho de peso dessas fêmeas também aumentou, e com isso, alguns efeitos negativos, como uma maior taxa de natimortalidade e também menor consumo de ração durante a lactação. Então, como a gente realizou diversos estudos e já alterou a nossa recomendação em relação ao bump feeding, em que não é mais recomendado a sua realização tanto para leitoas como para porcas, nós passamos a investigar essa área durante o período pré-parto, em que nós definimos como um período mais curto antes do parto, ao redor de 3 a 5 dias, ou quando as fêmeas, na maioria dos casos, são transferidas para as baias de maternidade. Então, pensando nesse aumento do fornecimento de energia e de lisina nesse terço final, nesses dias antes do parto, alguns estudos têm avaliado a quantidade de ração fornecida durante esse período do pré-parto. Como é o caso desse trabalho ilustrado aqui, que comparou o fornecimento de uma quantidade mais restrita ou alimentação à vontade das fêmeas durante esse período de pré-parto, começando no dia 106 de gestação. O que os autores observaram foi que as fêmeas que tiveram uma alimentação à vontade antes do parto, elas tiveram uma menor mobilização de tecido adiposo, representada aqui por uma menor perda de espessura de toucinho durante a lactação. Outro estudo também demonstrou que aumentar a quantidade de ração antes do parto, comparando aqui o fornecimento de 4,5 versus 1,5 quilos de ração por dia, no período pré-parto, começando no dia 108 de gestação, resultou em uma maior produção de colostro nas fêmeas que haviam recebido um maior nível de alimentação durante esse período. Além disso, as fêmeas que receberam essa maior quantidade de ração e consequentemente, uma maior quantidade de energia e lisina nesse período pré-parto, tiveram uma maior concentração de lactose e ácidos graxos poliinsaturados no colostro e no leite. Além disso, esse fornecimento de 4,5 quilos de ração por dia também levou a um ganho de 400 gramas de peso da lentegada nas primeiras 24 horas de vida. Mais recentemente, em um estudo realizado a nível comercial com quase 500 fêmeas inclusas, foi realizado um experimento para determinar o efeito de níveis de arraçoamento do período pré-parto, visando aumentar a ingestão de lisina e energia durante esse período pré-parto. Então, o primeiro tratamento foi fornecido um tratamento controle, em que as fêmeas recebiam 2 quilos até o dia 112 de gestação,
de uma ração de gestação, e a partir do dia 113, elas passaram a receber 2,8 quilos por dia de uma dieta de lactação, com maior energia e maior lisina. No segundo tratamento, representado pelas barras azuis, as fêmeas, no momento em que elas foram transferidas para a maternidade, aos dias 113 de gestação, elas passaram a receber 3,8 quilos, ou 1 quilo a mais da dieta de lactação. E o terceiro tratamento, representado pelas barras cinzas, é um tratamento em que as fêmeas passaram a receber maior quantidade da dieta de lactação, começando um pouco mais cedo, no dia 107 de gestação. O que se observou nesse trabalho foi que o peso de leitões nascidos vivos das leitoas foi significativamente maior nos grupos que passaram a receber essa maior quantidade de ração de lactação, começando tanto no dia 113 quanto no dia 107 de gestação. Porém, não houve diferenças no peso de leitões nascidos vivos provenientes de porcas. Entretanto, o que a gente observou nas leitoas foi que o ganho de peso da leitegada foi significativamente maior para as fêmeas, para as leitoas, né, que estavam no grupo controle, quando comparados com as fêmeas que receberam um maior aporte de ração, começando tanto no dia 113 quanto no dia 107 de gestação. E apesar de que nesse trabalho não foi medido o consumo de ração durante a lactação, nós acreditamos que essa resposta no ganho de peso da leitegada tenha sido proveniente de uma diminuição no consumo de ração na lactação para as fêmeas que receberam uma maior quantidade de ração no período antecedente ao parto. Ainda, esse estudo observou que para as leitoas que haviam sido fornecidos uma maior quantidade de ração, começando no dia 113 de gestação, houve uma maior sobrevivência de leitões no período pré-desmame, quando comparadas com as fêmeas que haviam sido fornecidas as dietas controle. E não se observou novamente diferença significativa na sobrevivência dos leitões durante a lactação para os leitões provenientes de porcas. Em outro estudo recente, também se avaliou os efeitos da quantidade de ração fornecida durante esse período pré-parto, começando no dia 112 de gestação. Então, nesse trabalho, se forneceu 1,8 quilos por dia, comparado com 2,7 quilos por dia, ou o fornecimento de ração à vontade para essas fêmeas quando elas foram transferidas para a maternidade, o que aconteceu ao redor de 112 dias de gestação. Nesse trabalho, não se observou nenhuma diferença significativa na mudança de peso, né, dessas fêmeas de 48 horas depois do parto até o desmame. Mas eu queria destacar que independente do tratamento, a média foi de um ganho de peso de 9 a 10% nessas fêmeas durante o período lactacional. Também não se observou diferença significativa entre os tratamentos no consumo médio diário de ração durante a lactação dessas fêmeas. Também não se observou nenhuma diferença significativa no ganho de peso da leitegada, desde a equalização até o desmame, ou no ganho de peso médio diário da leitegada, ou no ganho de peso médio diário do leitão, independentemente do tratamento que as fêmeas receberam durante o período do pré-parto. E mudando um pouco a direção, outra área que vem sendo bastante investigada durante esse período pré-parto, além da quantidade de ração e quantidade de energia e lisina fornecidos,
está relacionado à frequência de alimentação antes do parto. Nesse trabalho, nesse estudo observacional conduzido na Europa, os autores observaram que a duração do parto ela é reduzida se as fêmeas tiverem acesso à ração ou consumirem a sua última refeição entre 3 horas, um período de pelo menos 3 horas antes do parto. Ainda, os autores observaram que a probabilidade de natimortos e a assistência ao parto foi maior quando as fêmeas, quando o tempo entre a última refeição e o parto dessas fêmeas foi maior do que 6 horas. Então, levando isso em consideração, alguns estudos recentes têm tentado investigar, né, o impacto de aumentar a frequência e também, né, a quantidade de alimento para essas fêmeas no período do pré-parto. Nesse trabalho, realizado com mais de 700 fêmeas, se observou ou se utilizou 3 diferentes tratamentos. Um foi o fornecimento de 2,7 quilos de ração lactação fornecido uma vez ao dia. O segundo tratamento, nas barras azuis, representou o fornecimento de 2,7 quilos de ração por dia, porém, espaçado ou fornecido 4 vezes ao dia, ou seja, 0,68 quilos a cada 6 horas. E o terceiro tratamento, né, nas barras cinzas, foi o fornecimento de ração à vontade para essas fêmeas. E o que a gente observou foi que as fêmeas que tiveram o fornecimento de ração espaçado, né, ou com maior frequência durante o dia, ou que haviam sido fornecidos alimentação à vontade, elas tiveram uma menor duração ou menor tempo entre a sua última refeição e o momento do início do parto, comparado às fêmeas que receberam ração somente uma vez ao dia. Porém, nesse trabalho não se observou nenhuma diferença significativa na duração do parto entre as fêmeas de cada um dos 3 tratamentos. Nesse estudo também não se observou nenhuma diferença significativa na porcentagem de natimortos para as fêmeas que receberam tanto alimento uma vez ao dia, quanto uma maior frequência de alimentação ou até mesmo a alimentação à vontade durante esse período pré-parto. E também não se observou nenhuma diferença no consumo de ração na lactação, independentemente do tratamento que elas receberam no período pré-parto. O que se observou nesse trabalho foi que as fêmeas que receberam ração à vontade, elas tiveram um peso ao desmame desses leitões significativamente maior comparado às fêmeas que receberam um alimento somente uma vez ao dia no período do pré-parto. Porém, a magnitude dessa diferença foi muito pequena. E nesse trabalho também se observou que as fêmeas que tiveram uma maior frequência de alimentação durante o período pré-parto tiveram uma maior sobrevivência desses leitões no período pré-desmame, comparado com as fêmeas que receberam ração somente uma vez ao dia, que foi ao redor de 2,3% na melhoria na sobrevivência. E comparando, né, algumas informações desse trabalho com aquele trabalho realizado na Europa, umas diferenças que são bem importantes são que nesse trabalho as fêmeas tiveram assistência ao parto 24 horas por dia, enquanto naquelas fêmeas dos experimentos realizados na Europa, não havia sido feita assistência ao parto ou a realização de toque, por exemplo. E elas também tiveram, de forma geral, uma maior duração de parto comparado à duração do parto de 3 horas observados nesse trabalho. E outro estudo também recente realizado a nível comercial para avaliar a frequência da alimentação fornecida antes do parto, avaliou o fornecimento de 1,8 quilos
fornecidos uma vez ao dia, ou o fornecimento desse 1,8 quilos divididos em 2 alimentações ao dia, ou uma maior quantidade de ração, 2,7 quilos, também fornecido 2 vezes ao dia. E o que esses autores observaram foi uma tendência para diminuição na taxa de mortalidade no sistema deles para as fêmeas que receberam a ração com uma maior frequência, né? Ou seja, dividido em 2 fornecimentos de alimento ao dia nesse período pré-parto ou quando elas foram transferidas para a sala de maternidade. E comparando algumas diferenças entre esse estudo e o estudo que nós acabamos de conversar, é que nesse trabalho não havia tido assistência ao parto 24 horas, como no estudo anterior. E outra área que tem um crescente interesse durante esse período de pré-parto é em relação à suplementação de fibra. Tem alguns trabalhos realizados na Europa que têm demonstrado um potencial de diminuição na porcentagem de natimortos ou no número de natimortos para as fêmeas que receberam dietas com uma alta concentração de fibra comparado com fêmeas que receberam dietas controle. Mas ainda são necessárias mais pesquisas e mais estudos nessa área para nós entendermos melhor qual é o papel da fibra durante esse período de pré-parto. Então, para resumir, as informações que nós temos disponíveis hoje em relação ao período do pré-parto, a nossa recomendação é que se continue fornecendo a mesma quantidade de ração que essas fêmeas estavam recebendo anteriormente durante a gestação. A maioria das granjas, né, ela fornece uma dieta de lactação por praticidade, né, quando as fêmeas são movidas para a sala de maternidade nesse período do pré-parto, o que é considerado adequado, visto que essas dietas de lactação terão uma densidade de nutrientes maior comparado com uma dieta de gestação. O que nós recomendamos também é aumentar a frequência de alimentação após a transferência dessas fêmeas para a maternidade, visto que existem algumas evidências mostrando que a maior frequência de alimentação durante esse período pré-parto pode levar a uma redução na taxa de natimortos e também a uma melhoria na sobrevivência desses leitões no período até o desmame. Então, por exemplo, nós indicamos dar, né, metade da ração para as fêmeas logo de manhã e a outra metade antes de sair. Isso é principalmente mais importante em granjas, né, que têm uma assistência ao parto mais limitada. É importante ressaltar também que em granjas que utilizam comedouros automáticos, nós devemos prestar bastante atenção para identificar, né, as fêmeas que não estão comendo, principalmente as leitoas, né, visto que é um ambiente completamente novo para elas e elas têm que se adequar a um novo comedouro e a também uma nova fonte de água. E como nós vimos, a fibra, né, ela tem um potencial, a suplementação de fibra, né, nesse período pré-parto, ela tem o potencial de reduzir a quantidade ou a taxa de natimortalidade, mas ainda mais pesquisas são necessárias para nós entendermos o real papel da fibra durante esse período. Muito obrigada e até a próxima.